Falando de Saúde. Oferecimento CDI, Centro de Diagnósticos por Imagem. No quadro Falando de Saúde dessa semana, nós vamos abordar um assunto extremamente atual e importante: mulheres grávidas e a Covid-19. E o nosso bate-papo será com a médica pediatra Ana Luísa, e ela vai explicar para a gente como isso funciona, quais são os riscos para a mamãe e também para o bebê. Doutora, primeiramente obrigada por participar do nosso momento aí falando de saúde. Eu quero que você me explique. Há riscos para o bebê quando a mamãe ainda grávida ela contrai a Covid-19? Bom dia a todos que estão nos assistindo. Então, o Covid, quando a gente fala da doença Covid-19, tudo é muito novo, né? Então, há muito ainda que se aprender com essa doença. Existem crianças que a mãe adquire na gestação o Covid-19 e nasce sem nenhum comprometimento, porém, existem bebês que nascem com um comprometimento pulmonar muito importante. Então, não tem como a gente prever qual vai ser o grau de comprometimento do bebê se a mãe for infectada durante a gestação. Então, o melhor é que as mamães se cuidem, né, durante a gestação, fiquem em casa, tenham hábitos aí de higiene, use máscaras quando sair de casa, porque o ideal é que elas não se infectem. A gente não tem como prever qual vai ser a consequência para o bebê. Para o bebê. E como é que funciona a questão do parto? É do mesmo jeito ou não? Ou tem algo diferente? Existem algumas particularidades, inclusive eu já participei de sala de parto de mãe com Covid. O ambiente ele fica um pouquinho diferenciado ali do que uma sala de parto de uma mãe que não seja infectada. Ou seja, quando o bebê nasce, logo a gente já apresenta ele à mãe, faz contato pele a pele, o pai já pode segurar o bebê, a gente já estimula o aleitamento materno. Mas a mãe que tem o Covid, a gente tem que tomar algumas certas precauções. Nós limpamos o bebê, a gente espera a mãe sair da sala de parto para poder se higienizar, para poder ter o contato com o bebê. A gente pede para que a mãe fique de máscara nos momentos em que ela for amamentar. E durante o parto, a equipe médica ela está sendo preparada com os equipamentos de proteção individual, né, que são os EPIs. Então a gente usa capote impermeável, usamos as máscaras N95, que é aquela máscara que existe a bico de pato, é aquela máscara um pouquinho mais dura, um pouquinho mais difícil de respirar com ela. Usamos também aquela face shield, além das toucas que a gente já usa, né, de todo o capote estéreo que a gente já usa, a gente usa o macacão impermeável por baixo e a face junto com a N95. Então, para a equipe médica, a gente precisa se paramentar melhor também e ter o cuidado depois do bebê. A gente pede para que a mãe fique de máscara para amamentar, esse contato pele a pele direto com a mãe a gente evita, porque senão ela vai estar direto ali perto da boca, do nariz da mãe, onde possa ter contato aí com as gotículas e se contaminar a criança, se é que essa criança não já está contaminada. Existe o risco de ter aí a questão do parto prematuro justamente por causa da Covid-19? Existe sim, existe principalmente por causas maternas, né? A gente vê que as gestantes hoje elas estão sendo atingidas, estão sofrendo com a Covid-19 e como há risco aí de complicação, quando há essa complicação, durante a gestação a gente fica um pouquinho restrito com condutas médicas, né, para a mãe. Então, quando a mãe se agrava, muitas vezes opta pela resolução do parto, né? Então, tem um parto prematuro para que possa ser dado suporte melhor para essa mãe, para que essa mãe possa sobreviver. Então, o índice de parto prematuro aumentou sim. Tem a possibilidade. Agora a questão do tratamento. A mamãe, ela pode ser entubada e tomar os remédios normais ou tem alguma restrição quanto a isso? Não, geralmente a gestante que às vezes necessita ser entubada, né? Muitas vezes ela precisa da resolução do parto logo em seguida e por algumas medidas terapêuticas que não pode ser aplicada quando ela está em gestação. Então é bem comum a gente ver que após entubar, às vezes eles fazem uma cesárea de emergência. Até porque, imagine, a mãe com o bebê na barriga, a capacidade ventilatória dela é bem diminuída, então é bem mais difícil a gente conseguir ventilar a mãe gestante, embora haja casos em que se mantém a gestação. Então, cada caso é um caso, não tem como generalizar, não é regra. Entubou, vai nascer o bebê.
Mas na maioria dos casos, quando a mãe já está com uma gestação mais adiantada, tem a resolução da gestação. Agora vamos lá, a questão do uso da máscara para as crianças, né? Tá, o bebê infelizmente nasceu com Covid-19 porque contraiu da mamãe que estava com o vírus. E aí, a partir de que idade que a criança já vai poder utilizar a máscara? É um assunto polêmico, né? Eu até deixei uma máscara aqui para a gente falar sobre as máscaras. Hoje a gente preconiza aí que seja usada a máscara cirúrgica, que é uma máscara tripla, né? Que ela tem 3 camadas. Se a gente mexer aqui na máscara cirúrgica, a gente vê que ela tem várias camadas e ela tem um clipe de ajustar no nariz, então ela fica bem vedada no rosto. A gente sempre indica para que se compre a máscara cirúrgica, porque hoje é de fácil acesso, né? Lá no começo da pandemia, inflacionou muito a máscara cirúrgica, não achava para comprar, hoje a gente acha caixinha. Então, tem caixinha infantil também. Pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, preconiza que use a partir de 5 anos, tá? Então, crianças a partir de 5 anos deverão utilizar as máscaras. Pela Sociedade Brasileira de Pediatria, é 2 anos. Então, a partir de 2 anos, é obrigatório o uso de máscara. Então, existe essa polêmica, esse viés. Nós, pediatras, a recomendação que a gente tem utilizado é o seguinte: a criança tem capacidade de ficar com a máscara? Exemplo, uma criança que entende, que tem obediência para conseguir acertar a máscara, se adequar ao uso da máscara, é melhor que fique, é uma barreira a mais, né? Uma proteção a mais. O certo é essa criança circular o menos possível, né? Então, os pais, quando forem ao mercado, forem às farmácias, evitar ficar circulando com as crianças, porque a gente sabe que elas não têm o devido cuidado que a gente tem. Manipula a máscara, e aí, exemplo, agora mesmo eu esqueci, acabei subindo minha máscara, passo álcool gel logo em seguida. A meninada não tem muito esse cuidado, não há como cobrar isso de uma criança. Então, a gente tem esse viés aí de 5 anos ou 2 anos. Muito bem, doutora. Só para a gente finalizar, os cuidados, né? A mamãe aí que está acompanhando agora, o Alamanda Revista, está gravidinha, está no começo da gestação. A gente sabe que ainda estamos vivendo aí a segunda onda da Covid-19, a situação está crítica. Então, quais são os cuidados que essa mamãe precisa ter? Para as mamães aí gravidinhas que estão esperando os babies que vão chegar aí pra gente, o que a gente recomenda? Mantenham o pré-natal atualizado, então vão às consultas de rotina de pré-natal, não podem ser deixadas de lado pela pandemia, são consultas essenciais, mas se protejam, então usem uma máscara adequada, de preferência uma máscara cirúrgica, tá? Sempre álcool gel, evite aglomeração. O problema da contaminação do Covid são as aglomerações onde a gente não usa máscara. Exemplo, você vai sair à noite, usa máscara, evitar, né? Mas dentro do possível não conseguiu evitar, então use máscara, se proteja, higienize as mãos, lave bem as mãos. Chegou em casa, tire os sapatos, não entre com o sapato que você estava na rua, troque a roupa, tome um banho. Medidas de higiene no geral. Tem que se cuidar, tem que se cuidar. Agora, uma coisa que eu recomendo é não deixar de fazer o acompanhamento do pré-natal pela pandemia, né? Que a gente vê que às vezes o pessoal fica com medo de procurar o seu obstetra pela pandemia, e isso a gente não recomenda, tem que fazer o acompanhamento certinho. Muito bem. Doutora, muito obrigada pela participação do nosso quadro. Eu que agradeço. Pessoal, e nós ficamos por aqui com o nosso momento falando de saúde. E lembrando que a próxima edição será na quinta-feira. Até mais. Até mais.